Como eu, tem muitos apreciadores de obra de fantasia. E para nossa sorte, toda temporada lança um punhado de novos animes desse gênero, especialmente os com temática Isekai. Só que como a maioria deles é padronizado, muitos acabam achando que Isekai é só aquilo ali. E nem pensam que alguns animes geniais, como esses que eu vou citar pra vocês nesse vídeo, são animes Isekai. Mas eles são, e eu vou provar. Além de tentar te convencer do porquê que eles são bons e merecem ser assistidos. Começando pelo começo, o que é um Isekai? Ao contrário do que muitos pensam, Isekai não é um gênero, mas pode ser usado como um elemento da narrativa nos animes. E normalmente é utilizado como premissa. A palavra Isekai é um sinônimo de Betsu Sekai, que significa mundo diferente ou outro mundo, a depender da interpretação que se faz. Portanto, é usado para retratar animes em que o protagonista é transportado ou reencarnado em outro mundo de alguma forma. Isso significa que é algo muito mais amplo do que animes onde um japonês comum, que também é o protagonista, acaba sendo transportado ou reencarnado no mundo de fantasia medieval, fica forte do nada, ou pelo menos muito rápido, e acaba formando um harenzinho ali aleatoriamente, sem muito esforço. Isso posto, vamos falar de alguns animes incríveis e muito famosos que são Isekai, mesmo que muitos não queiram admitir, porque eles são únicos, eles são muito diferentes desse padrão que eu acabei de citar. Começando por Hataraku Mao-sama. É um anime onde um lorde demônio do mundo de fantasia clássico acaba lutando com a heroína de forma clássica e tá quase perdendo a luta. Ele acaba fugindo com o servo mais leal dele para outro mundo. E que mundo é esse? A Terra, o nosso mundo. Só que o nosso mundo não tem magia, então ele tem muita dificuldade de usar os poderes mágicos dele, mesmo ele sendo muito forte no mundo de fantasia. E por isso eles acabam sofrendo, não só pela impotência que eles estão sentindo, que é um negócio novo pra eles, mas também um choque cultural muito grande, porque eles foram parar no Japão, e a cultura do Japão é totalmente diferente de uma cultura do mundo medieval, que lembra muito a Idade Média Europeia. Por conta disso, eles acabam sofrendo com falta de dinheiro, com barreira linguística, dentre outras coisas. A língua, eles conseguem dar um jeito muito rápido, mas o dinheiro acaba sendo um problema muito sério. Por conta disso, o Lorde Demônio acaba trabalhando no McDonald's, então vocês podem ver que já tem um negócio muito puxado pra comédia. A primeira temporada em si é muito engraçada, vale muito a pena, é feito pelo estúdio Silverlink, não é um estúdio lá muito incrível, mas é um estúdio que entregou o anime suficientemente bom, então muitas pessoas vão gostar da primeira temporada. Já a segunda temporada já é um probleminha um pouquinho maior, porque a animação tava bem zoada. Mas pra quem gosta, a comédia ainda tava decente, então acho que ainda vale a pena ver sim pela segunda temporada também. Vai ter a terceira, que vai fechar a história, então não acabou ainda, tá? Tem muita coisa pra vocês assistirem caso vocês queiram. E bom, ele acaba não sendo considerado um Isekai pra muita gente, porque ele é um Isekai reverso, ou seja, o cara veio do mundo de fantasia pro nosso mundo. Só que isso não faz com que ele não seja um Isekai, ele continua sendo. Inclusive, o termo Isekai reverso não existe. Eu gosto de usar ele, pessoalmente gosto de usar ele, porque é muito bom você separar animes onde o contrário acontece. Ao invés do protagonista sair do nosso mundo para outro mundo, o protagonista vem de outro mundo para o nosso mundo. E falando em Isekai reverso, Recreators é um anime original do estúdio Troika, um estúdio muito bom, por sinal, que fez um trabalho espetacular, a animação é decente, tem o Sawan, então a trilha sonora é incrível, tem uma história muito bem elaborada, porque o roteiro é original, né? Os personagens também são interessantes. Esse é um dos mais únicos que eu vou falar aqui. Não existe nada igual ao Recreator, porque consiste basicamente em personagens de anime, de filmes, de mangás e etc, etc. Personagens fictícios mesmo, que teoricamente não existem. Começaram a encarnar no nosso mundo, eles começaram a brotar no nosso mundo, com os poderes que eles tinham nos animes, etc. E deu muito problema, porque começou a brotar robozão no Japão, começou a brotar gente que destruía a caça com magia. Magia não existe, mas enfim, os personagens vinham equipados com magia que eles usavam nos desenhos. Demônios estavam aparecendo, enfim. Aconteceu várias coisas e o começo ele é relativamente frenético. E a ação é muito bem feita, então você já fica empolgado, você não entende direito porque que aquilo ali tá acontecendo. E o protagonista ele é um aspirante de escritor, de autor, ele tá tentando entrar no nicho, ele tá tentando se profissionalizar. E toda a treta que tá acontecendo gira em volta do passado desse protagonista, o que é muito interessante. Eles vão explicando gradualmente de forma muito bacana pra você, eles não te entregam tudo de mão beijada. Você vai vendo a apresentação dos personagens, que são relativamente carismáticos, e a ação, que é muito bacana.
Vira meio que um Battle Royale ali no meio da cidade, assim, de um monte de personagens de obras de fantasia, de mecha, etc. É muito legal, gente. Esse aqui vale muito a pena de assistir mesmo, tá? Vocês não podem perder. Seguindo pra Drifters, que também é um Battle Royale, só que esse é um pouquinho peculiar, porque consiste justamente em uma briga entre dois deuses. Eles transportam várias pessoas icônicas, heróicas, da nossa história. Então você tem Júlio César, Alexandre o Grande, Hitler, sei lá, Nobunaga, Abenosei. Você tem um monte de gente muito importante que a gente vê na escola, assim. Eles são transportados um pouco antes de morrer. E os deuses, eles selecionam não só com base na relevância que eles tiveram na história, mas também dentro do que eles consideram importante para ganhar a guerra. Porque inconscientemente, esse pessoal que acaba sendo encarnado, tanto por um quanto pelo outro, eles estão alinhadinhos. Eles estão alinhados, assim, ideologicamente falando. A primeira deusa, ela só transporta pessoas que estão traumatizadas com a humanidade de alguma forma. E aí você também tem a facção do outro deus, do deus de óculos, mas eles fazem só o que dá na telha. Por coincidência, eles acabam se unindo em prol do interesse comum, então basicamente acaba virando um conflito. Um em prol da humanidade e outra facção em prol dos demi-humanos. É essa treta que resume Drifters. Por mais que tenha uma história muito interessante, ela não é tão bem desenvolvida, tão bem trabalhada, porque o foco de Drifters é patifaria e porradaria mesmo. É isso que importa. Não tem nada muito fluido, o estúdio não é tão competente assim pra conseguir fazer uma fluidez muito absurda, é o estúdio de Hellsing Ultimate, só que é um design muito legal. É o mesmo design, inclusive, é o mesmo autor de Hellsing que fez Drifters também. E o mundo onde eles são invocados, a maneira como esse Isekai funciona, é muito interessante. É tão interessante que muita gente viu sem perceber que é um Isekai, porque é muito diferente, assim, é bem diferente do comum. Agora, Kobayashi é basicamente uma japonesa comum, sem poder nenhum, sem nada de especial ali, que trabalha numa empresa normal no Japão, que é aquele regime quase que escravista. Ela trabalha de manhã até de noite, faz hora extra pra cacete. Aí ela vai beber com um cara lá e fica muito bêbada pra conseguir aguentar o dia seguinte de trabalho. A vida dela é maçante. Ela normalmente tem uma personalidade mais calma e mais retraída ali. Ela não se expressa muito. Mas quando ela bebe, ela mete o louco. E aí ela vê um dragão no meio do parque, lá no Japão. Normal, né? Ela trata com a maior normalidade do mundo, aquele dragão lá. Troca uma ideia com ele, arranca a espada que tá cravada nele fora e tudo mais. No dia seguinte, ela acorda achando que tinha sonhado, né, com aquilo tudo, sem entender muito bem o que estava acontecendo, com uma puta ressaca. E aí, o que tem lá? Uma mulher dragão. E a mulher dragão, ela começa a endeusar, ela coloca a Kobayashi num pedestal muito doido, e isso gera cenas muito engraçadas. Ela fica totalmente apaixonada na Kobayashi também, e ela acaba virando a empregada da Kobayashi sem ganhar nada em troca. Ela só quer viver lá com a Kobayashi, em troca ela vira a dona de casa ali. Não tem romance, tá? Não é o foco, apesar de ter várias baits, né? Tem várias armadilhas que insinuam um romance entre as duas. Não acontece nada demais. O foco desse anime é comédia mesmo. Ele é produzido pela Kyoto Animation, que é o melhor estúdio de animação do Japão, então é visualmente lindo. O design é simples, mas assim, as poucas cenas de ação que tem, você vê nitidamente que é muito bem feito. A fluidez, as cores, a direção, a trilha sonora, é tudo muito bem feito o tempo inteiro. Então, Kobayashi vale muito a pena ver, tanto pela produção quanto pela comédia. E por mais que comédia seja um negócio muito individual, talvez muitos não gostem do estilo da comédia, a comédia não funcione pra vocês, eu tenho certeza que a maioria vai achar bem engraçado. É um negócio muito fácil de se gostar, os personagens são muito carismáticos. E bom, como outros aí, como Recreators e Hatarakuma Osama, Kobayashi também é considerado um Isekai reverso. Com a diferença que, com frequência, os personagens acabam transitando entre os dois mundos, o mundo de fantasia e o Japão moderno que a gente conhece. Agora, bom, por último, eu ia falar de Fate Ilha. É um anime bem polêmico por causa disso aí. E assim, teoricamente, a Ilha e as outras meninas desse anime têm 18 anos, mas não dá pra levar isso a sério. Olha esse design. Elas são criancinhas, mano. Então, assim, erradaço. Erradaço. Por isso, eu vou passar pra um que é polêmico também, mas por outro motivo um pouquinho mais nobre do que esse, tá? Então a gente vai encerrar falando de Sword Art Online. E aí que muita gente vai ficar, assim, com o negócio à flor da pele, porque vai falar: meu Deus, você tá falando que Sword Art Online é Isekai? Estou falando que Sword Art Online pode ser considerado um Isekai, sim, justamente pelo que eu falei no começo do vídeo. É um termo muito mais amplo do que muitos pensam que é. Tudo depende da maneira como você vai utilizar a palavra, da interpretação que você tem pra ela, mas não é errado chamar Sword Art Online de Isekai, principalmente se a gente estiver falando de Alicization. Essas questões à parte,
Pra alguém que não viu Sword Art Online ainda, deve ter alguém que não conhece, nunca ouviu falar de Sword Art Online, é um anime revolucionário de 2012, porque ele começou a abordar uma coisa de ficção científica muito interessante, que é a realidade virtual de imersão. Você punha um óculos de realidade virtual e a sua mente ela ia parar num mundo de fantasia, que no caso era um jogo chamado Sword Art Online. Só que aí, depois do beta, quando o jogo inaugurou, tinha muita gente, né, porque é uma tecnologia muito inovadora mesmo. Se isso existisse na vida real, eu ia ser um dos primeiros a jogar com certeza. E aí esse pessoal que tava hypado no começo do anime lá, tava explorando o mundo, etc, etc, foi invocado num coliseu do nada. E o dono, o criador do jogo, apareceu lá como uma espécie de deus do jogo ali e falou que eles não podiam mais deslogar, eles ficaram presos no jogo. E se eles morressem no jogo ou tentassem deslogar eles na marra lá do mundo real, eles iam simplesmente morrer. Então, sim, eles foram parar num outro mundo. E por mais que esse mundo fosse artificial, ainda pode ser considerado um Isekai. Por que o Alicization, ele tem uma diferença muito grande do Sword Art Online nesse sentido? Porque Sword Art Online Alicization já tem um mundo de verdade. Foi um mundo também virtual, construído na base da ciência, só que é um mundo totalmente independente, tão realista que a sua sensação de dor, ela fica no jogo. Então, teoricamente, Alicization é como se fosse a versão de Sword Art Online de um mundo muito parecido com o novo mundo de Overlord. Pra quem gosta de Overlord e já viu Sword Art Online, isso fica muito nítido. E assim, gente, só pra fechar Sword Art Online, é um anime que sofre muitas críticas, algumas muito coerentes, tão coerentes que o próprio autor reconheceu boa parte delas, e por conta disso ele acabou reescrevendo o Sword Art Online original. Ele criou a light novel do Sword Art Online Progressive, que é muito boa, é muito bem escrita, e tá sendo adaptada pra filmes muito bem feitos, por sinal, tá muito bem animado, eles arrumaram, eles melhoraram várias das coisas que viraram grandes pontos de crítica, críticas com sentido, né, no anime original. E aí acaba ficando, né, principalmente quando você tá falando de Progress ou de Alicization, de outros Sword Art Online aí, são algumas críticas que não são muito coerentes ou são muito exageradas, tá? Então assim, se você não assistiu ainda e você ficou escutando os haters do Twitter, na internet ou coisa do tipo, meu, dá uma chance mesmo assim. Tem várias formas diferentes de você começar a ver Sword Art Online. O importante é que você dê uma chance. E pelo amor de Deus, gente, olha só, o pessoal que começou a ver anime em 2020 e tá falando que Sword Art Online é genérico, é porque Sword Art Online de 2012, todos os isekais copiam Sword Art Online, de alguma forma. Então, como Sword Art Online é o original, ele não é a cópia dos outros, os outros que são a cópia dele, tá? É muito importante que vocês entendam isso, porque eu não tenho nada contra criticar animes. Faz muito sentido, assim, nada que a gente cria é perfeito. E muitas coisas que são adaptadas para anime são mal adaptadas ou são mal produzidas, e dá pra falar que tem defeitos ali pontuais, mas tem muito exagero na internet, tem muito ódio gratuito dos caras. Então, assim, tomem muito cuidado com o que vocês escutam por aí, se vocês não tiverem visto o negócio em questão, beleza? Mas, bom, eu acabei me empolgando, falei demais já sobre isso. Eu vou encerrar o vídeo, eu vou ficando por aqui, mas não esqueçam de deixar o like caso vocês tenham gostado, caso tenha sido útil pra vocês de alguma forma. E se você gostou, se foi útil pra você ou coisas do tipo, se inscreve no canal, cara, não perde essa chance. Eu não falo só sobre isso, eu falo sobre várias coisas diferentes, tem muitos vídeos muito legais aí pra vocês assistirem com calma, sem falar no que ainda está por vir, beleza? Até sábado, em que eu vou trazer o segundo vídeo de Overlord.